Muito bem, meus amigos. Sejam todos muito bem-vindos. Nós teremos uma tarde muito proveitosa de trabalho. Estamos reunidos nesse primeiro momento com todas as áreas e nós vamos imediatamente passar a sequência dos nossos trabalhos para o nosso amigo Jefferson Ponqueroli, que irá conduzir as primeiras reflexões da tarde. Amigo, contigo. Boa tarde a todos. É uma alegria nos reencontrarmos, estarmos juntos aqui em mais uma atividade da Federação Espírita Catarinense. E nós vamos aproveitar nesse início de atividade para falarmos um pouco da estrutura federativa, né, de como funciona cada uma das instâncias. Aproveitando esse início, né, de uma nova gestão das URIs, em que há, né, a mudança não somente dos seus presidentes e vice-presidentes, né, aqueles que compõem a diretoria executiva, mas também dos coordenadores regionais. É importante que a gente conheça toda a estrutura, que a gente aprimore, né, as nossas percepções, os nossos conhecimentos em torno da nossa estrutura, né, para que a gente entenda o nosso papel, né, que daí o papel de cada um, o papel dos coordenadores, né, e de cada um desses personagens que atuam no movimento federativo, né, a Magna vai abordar logo em seguida. Então, nosso primeiro momento aqui, nós vamos falar um pouco da estrutura, né, para que a gente possa compreender bem onde é que nós estamos situados. Para que dentro desse processo a nossa atividade, o desempenho da nossa atividade seja mais efetiva possível, né, e alcance tanto as finalidades a que se propõe a FEC no seu estatuto, né, dentro do seu programa de ação também, que a gente possa ser elementos ativos, né, dentro desse processo. Então, a nossa fala vai trazer muito, né, do nosso regimento, do nosso estatuto e do nosso regimento, né, trazendo as suas propostas estatutárias e regimentais para que a gente possa compreender o nosso papel dentro desse processo, compreendendo a rede, né, federativa, a estrutura federativa, para que as nossas ações possam, né, levar ao centro espírita tudo aquilo que ele precisa. Então, nós vamos compartilhar aqui alguns textos. Depois, né, os presidentes de URI, eles vão trazer para vocês um manual, né, foi construído um manual dentro dessa nossa abordagem, para que entendam, né, melhor e de uma forma mais objetiva tudo isso que nós vamos falar, né, que é um manual dirigido ao movimento regional, que né, traz como base, né, como não poderia ser diferente, o estatuto e o regimento, e aqui nós vamos abordar esses documentos de uma forma mais direta. Então, nós vamos compartilhar aqui esse material, né? Deixa eu botar aqui. Estão todos vendo, né? Então, nós vamos falar um pouquinho dessa estrutura. Quando nós vamos falar da estrutura federativa, né, nós vamos iniciar lá no Centro Espírita, né, que é a nossa base, que é de onde cada um de nós tem a sua origem, né, como trabalhador de uma instituição espírita. Né, lá dentro dessa estrutura, a gente vai, né, ter conhecimento da diretoria executiva, né, do presidente, vice-presidente, secretário, tesoureiro, né, e nós vamos conhecer os departamentos. Né, então, de modo bem simples, né, bem simplificado, essa, né, é a célula base do movimento espírita. É claro que há outros departamentos, né, não trouxemos todos aqui, e cada casa vai se dividir, né, regimentalmente dentro de uma forma administrativa que seja da sua gestão, né, mas de forma básica assim se apresenta. E aí nós temos a URI, né, a URI como essa instância do movimento espírita que está situada regionalmente, né, também composto por uma diretoria executiva, presidente e vice-presidente, e os coordenadores de área regionais. Então, tem cada área que a vice-presidência compõe, da diretoria executiva da FEC, tem um coordenador regional na URI. Né? Então, essa estrutura, regionalmente, ela está estabelecida. E nós vamos encontrar a estrutura da FEC. Né? A FEC aqui como a sua diretoria executiva, né? Uma vez que a URI, né, faz parte da FEC.
Então, a diretoria executiva da FEC é composta pelo presidente, os assessores, né? Eu estou na condição de assessor, né, da presidência da FEC, e os vice-presidentes, né? A VPU, Vice-Presidência de União e Unificação, a Vice-Presidência de Administração e Finanças, a Vice-Presidência de Mediunidade e Atendimento Espiritual, a Vice-Presidência de Estudo de Fusão, que é a VPED, ali está a VPE, mas desculpa, é VPED, a VPFIG, né, a Vice-Presidência de Família, Infância e Juventude, e a VPAS, né, que é a Vice-Presidência de Assistência Social. Então, nós temos essa estrutura dentro da FEC. Mas, claro que quando a gente conhece a estrutura, a gente precisa ter uma visão sistêmica dessa estrutura funcionando, né, porque elas não são nem dependentes nem independentes, né? A proposta é que elas sejam interdependentes, né, que elas se comuniquem entre si, né, e se amparem entre si. Se o Centro Espírita é a célula base do movimento espírita, dentro das suas demandas, né, a URI está posicionada regionalmente para atender essas demandas, para auxiliar dentro da proposta estatutária e regimental as demandas do Centro Espírita. Assim como a FEC, na sua estrutura federativa, se organiza para atender às demandas das URIs. Então, nós vamos observar que essa demanda, né, ela vai subir do Centro Espírita, a demanda para a URI para a FEC, né, e depois essa demanda também volta, né, da vice-presidência para o coordenador regional, do coordenador regional lá para o diretor de departamento ou para o coordenador de departamento do Centro Espírita. Então, é importante a gente conhecer essa estrutura para que a gente não trabalhe de forma isolada e independente, né, que a gente conheça esse fluxo de demandas e que a gente compreenda que o nosso trabalho ele é coletivo e, como coletivo, ele é interdependente. Todos nós dependemos uns dos outros para o desenvolvimento das nossas atividades, né? Então, nós vamos pegar essa estrutura, quando a gente fala das URIs, e aqui a gente traz um mapa, né? Então, cada URI aqui posicionada, né, com a sua respectiva cor, né? A ilha, né, de Florianópolis aqui a primeira URI, o azul mais escuro a segunda URI, na região de Lages, a terceira URI na região de Laguna, no cinza, no verde mais claro, a quarta URI, a região de Blumenau, a quinta URI, a região de Rio do Sul, né, um pouco mais laranja, a sexta URI lá no norte, a região de Joinville, a sétima URI um pouco mais acima, ali na região de Mafra, no rosa, a sétima URI na região de Porto União, né, um pouco mais marrom. Nós temos ali a oitava URI, A oitava URI que é Porto União. Isso. Desculpa, está invertida aqui, verdade. A sétima URI é a região de Mafra e a oitava URI é a região de Porto União, desculpa. A nona URI no sul, né? A décima URI no meio-oeste, ali na região de Caçador, a 11ª URI na região de Concórdia, ali no verde mais escuro, a 12ª URI na região de Chapecó, mais a oeste, e a 16ª URI no azul. E o amarelo lá embaixo, próximo ao sul, a região de Tubarão, né? A 15ª URI, que acabou pulando. Então, faltou a 13ª e a 14ª. Então, obrigado. E a 13ª na região de Balneário Camboriú e a 14ª ali no rosa, na região de Palhoça, né? Nessa região mais do continente de Florianópolis para a região de Palhoça. Então, essa é a nossa divisão por URI, né? Dentro do nosso estado. Então, ela está, né, dividida, cada um de nós aqui se identificando com a sua região. E quando a gente fala de URI atuando regionalmente, atendendo essas cidades, né, e toda a vice-presidência da FEC, da estrutura da FEC, atendendo ao estado todo, né? Então, por isso que a compreensão dessa estrutura federativa é determinante para que a gente atenda lá na cidade, né, a instituição espírita, né, para que ela possa desempenhar as suas finalidades, né? Então, essa é a nossa estrutura federativa. Quando nós vamos, né, para os regulamentos, né, para o nosso regimento, para o nosso estatuto, nós vamos encontrar as finalidades da FEC, né, que nunca é demais nós repassarmos, né, essas finalidades, né? Então, nós vamos observar aqui promover a união das instituições espíritas catarinenses entre si no processo de unificação nacional e internacional. Então, o papel, né, a finalidade primeira da FEC é essa,
né? E aí a gente traz, né, como papel também da URI, né, do coordenador regional, também promover a união das instituições, a unificação. Incentivar as URIs, a formação de novos grupos espíritas, né? Hoje de manhã nós tivemos uma atividade com os dirigentes, né, das URIs, né? E isso também foi um ponto, um desafio que foi trazido pelos presidentes de URI, né, que é a formação de novos grupos espíritas, de alcançar também aquelas cidades onde não tem esses grupos, estimular pesquisa, estudo, difusão, divulgação do espiritismo. No quarto item, estimular a compreensão da caridade. E aqui, para desenvolver essas finalidades, né, a FEC desenvolverá atividades vinculadas aos órgãos da sua estrutura administrativa e a projetos previamente aprovados. Então, aqui entra, né, de forma muito direta o papel das URIs. A FEC, para desenvolver essas atividades, essas finalidades, né, para alcançar as suas finalidades, ela precisa dos órgãos da sua estrutura administrativa. E aí, como é que é feito essas atividades? Através de reuniões periódicas das instituições espíritas filiadas, intercâmbio de informações e experiências, né? Hoje, no período da manhã, isso foi muito presente, né? Com a troca de experiências dos presidentes de URIs, coordenação de palestra, cursos, seminários, congressos e outros eventos, né? Então, esse também é um projeto, né, de atividade que a FEC utiliza, né? E aí a gente vai encontrar, né, os eventos regimentais que estão previstos já no planejamento trienal, no calendário trienal, integração cooperativa com outras instituições, participação em conselhos municipais, estaduais e federais, né, também é o nosso papel, edição de livros, periódicos, mídia, geração de programas, livrarias, bibliotecas, cooperação com instituições, tendo em vista o campo experimental, né, e estudo, claro, aprovação prévia do CFE, que nós vamos falar um pouquinho mais sobre ele em seguida. E aqui as diretrizes, né, desse processo federativo. Né? Quais são as diretrizes? O entendimento que a filiação não interfere na autonomia das instituições espíritas, né? Então, esse é um princípio, é uma diretriz desse processo federativo. A Casa Espírita, a instituição espírita, a partir da sua filiação, ela integra, né, o movimento espírita, mas ela mantém a sua autonomia administrativa, né? A FEC não interfere. A abertura à participação dos espíritas em geral, né? E aí aqui as estruturas representativas descentralizadas, congressos, fóruns, né? Então, essa participação aberta. Reconhecimento das funções coordenadoras da FEC, sua primazia quanto à responsabilidade na condução do programa coletivo e do movimento de unificação. A subordinação dos planos e interesses às expressões doutrinárias e aos de evolução espiritual. A administração através de órgãos de gestão e deliberação e da Assembleia Geral. E, dentro do regimento, né, nós vamos entender o regimento como esse documento auxiliar do Estatuto, em que vai preencher espaços delineados de forma genéricas, né, ou amplas no Estatuto. O regimento, então, vem nos trazer, né, alguns direcionamentos mais efetivos, né, e mais detalhados. Então, lá no artigo 2º, ele vai nos trazer que no desempenho de suas atribuições e competências estatutárias e regimentais, os órgãos constitutivos de seus dirigentes obedecerão às diretrizes gerais do processo federativo estadual. E aqui, órgãos constitutivos, nós vamos ver a seguida quais são, né? Dentre eles estão as URIs, né? Então, as URIs fazem parte dessas atribuições, né? E qual é a atribuição que o nosso regimento traz? Subordinação das ações à visão sistêmica da estrutura administrativa adotada, ao propósito dos objetivos almejados, a tolerância entre os envolvidos e a prudência financeira. Então, como diretriz para alcançar as suas finalidades, né, as suas atribuições e competências, nós vamos compreender que há a subordinação das ações à visão sistêmica. Então, quando nós apresentamos ali a estrutura Centro Espírita, URI e diretoria executiva da FEC, quando nós temos uma visão sistêmica dessa estrutura, o desempenho das nossas atribuições vai ser mais efetivo, né, porque eu vou compreender que as ações que a diretoria executiva da FEC, a vice-presidência da FEC está desenvolvendo,
junto à URI, ela vai atender uma demanda, muitas vezes regional, outras vezes macro-regional. Então, eu entendendo a subordinação dessas ações, né, eu vou cuidar com o calendário, né, eu vou estar atento a que a estrutura federativa já oferece para atender determinada demanda. Então, essa visão sistêmica ela é importante. E quando nós vamos ampliando, né, o leque das nossas atribuições, nós vamos compreendendo a importância da visão sistêmica, né, porque a gente vai ampliando a visão do todo, né? A gente não está olhando somente uma atividade, a gente consegue observar o leque das ações que estão em nossa volta. Nós vamos ver aqui como segundo item, a permanente interlocução entre as áreas, núcleos, departamentos, setores, projetos, comissões e órgãos descentralizados. Então, essa visão sistêmica, ela nos permite essa interlocução, né, para que a gente possa, conversando entre si, né, atender melhor as atribuições que nos competem. Aqui, como terceiro item, a valorização da informação e o prestigiamento da mudança para o aprimoramento constante. E aqui é importante a troca de experiências, né, como nós já vimos, dentro daquele manual que nós referimos no início, há uma área dedicada à comunicação, né, no sentido de que as informações circulem, né, dicas de melhores soluções para a comunicação das nossas atividades, a fidelidade aos princípios do planejamento, coordenação e controle de eficiência. Então, é importante nós sabermos que dentro dessa estrutura federativa, as suas ações, como vimos, elas estão subordinadas a um projeto, a um planejamento prévio, a essa coordenação da sua área. Então, a gente precisa compreender e ser fiel a esses princípios, né, para que o movimento seja um movimento efetivamente organizado. O entendimento de que a capacitação continuada é ação primordial para a manutenção dos princípios basilares da doutrina espírita, no direcionamento do movimento espírita federativo. Hoje pela manhã falamos bastante sobre capacitação, como um desafio que os novos dirigentes trouxeram. Então, a capacitação faz parte da atribuição, da nossa atribuição como coordenador regional, como dirigente que atua dentro da estrutura federativa. E aqui nós vamos conhecer um pouco dos órgãos constitutivos da FEC. Quando a gente fala de órgãos constitutivos, lá no Estatuto está a Assembleia Geral, que ela é dentro da estrutura da associação civil, que é a FEC, a Assembleia Geral ela sempre vai ter a sua vontade soberana. O Conselho Federativo Estadual, como uma segunda instância, dentro dessa estrutura administrativa, como órgão constitutivo. A Diretoria Executiva da FEC, o Conselho Fiscal e as Uniões Regionais Espíritas. Então, quando a gente fala da FEC, da Federação Espírita Catarinense, nós vamos compreender que há uma Assembleia Geral, que há um Conselho Federativo Estadual, que há uma Diretoria Executiva, o Conselho Fiscal e as URIs. Dentro dessa estrutura, do órgão constitutivo, nós vamos encontrar o CFE, o CFE, que é o órgão deliberativo, consultivo e de fiscalização da FEC, constituído pelos presidentes das URIs, ou seus representantes, e pelo presidente da FEC e o vice-presidente de União e Unificação, que serão presidente e secretário do CFE. Então, nesse momento em que nós estamos aqui reunidos, nessa atividade junto aos coordenadores regionais, aos vice-presidentes, ao mesmo tempo está ocorrendo o Conselho Federativo Estadual. Estão reunidos lá o presidente da FEC, o vice-presidente de União e Unificação, que hoje é o Vilmar Mansky, o presidente é o Luiz Antônio, e todos os 16 presidentes de URIs, que nesse momento estão atuando como conselheiros do Conselho Federativo Estadual. E lá eles estão dentro desse processo, deliberando, fazendo o seu processo de fiscalização, o seu processo consultivo. Então, a importância desse órgão, dessa estrutura da Federação Espírita Catarinense. Aí nós vamos encontrar a sua diretoria executiva, que é composto pelo presidente e os seus 6 vice-presidentes, pelo presidente, o vice-presidente de União e Unificação, Administração e Finanças, Educação e Difusão, Mediunidade e Atendimento Espiritual, Assistência e Promoção Social, Família, Infância e Juventude.
Então, para nós nominarmos, né, o Luiz Antônio presidente, vice de União e Unificação Vilmar Mansky, Administração e Finanças é o Jefferson Ostrúfica da Sexta URI, Educação e Difusão Sérgio Bento, né, da 10ª URI, Mediunidade e Atendimento Espiritual Juliana, da 13ª, Assistência e Promoção Jean Michel, da 4ª URI, e Família, Infância e Juventude, a Magna, da 1ª URI. Né? Então, aqui está toda a estrutura da diretoria executiva. E que compete à diretoria executiva? Direção, orientação e administração geral da FEC, mediante planejamento dos eventos e ações. Organização e apreciação prévia de projetos da previsão orçamentária anual. Então, a diretoria executiva tem esse papel, né, que é de direção, orientação, mediante planejamento de ações, né, dos eventos e ações. E os vice-presidentes compete planejar, organizar, superintender e relatar os trabalhos das áreas de sua responsabilidade, promover a capacitação dos trabalhadores e o que mais expuser detalhadamente o regimento interno. Então, esse é o papel, né, da diretoria executiva da FEC. Quando nós vamos para as uniões regionais espíritas, né, e que é o papel que a grande maioria de nós hoje está alcançando, né, a URI ela tem, né, por finalidade a dinamização, né, do movimento espírita através desse processo de descentralização da diretoria executiva, onde a URI tem um papel de coordenação regional, né, sem personalidade jurídica. Né? Então, isso nós vamos falar um pouquinho também. A URI é composta, né, responsável pela coordenação do movimento espírita regional, em conjunto com a diretoria executiva da FEC. E é composta também por um Conselho Federativo Regional, que é, na estrutura da URI, o mesmo papel que o CFE tem, na estrutura estadual, reunindo todos os presidentes de URI. Na URI, esse papel é desempenhado pelo CFR, Conselho Federativo Regional, em que todos os presidentes de centro espírita afiliado têm o mesmo papel deliberativo e de fiscalização da URI. Então, esse papel deliberativo é composto, né, é realizado pelos presidentes das instituições espíritas. E a URI, dentro daquela estrutura que nós apresentamos inicialmente, ela vai atuar regionalmente em conjunto com a diretoria executiva. Então, nós vamos ver que é um processo de interdependência, né, de interlocução constante. Aí nós vamos ver, né, que a estrutura da URI é estabelecida de forma a propiciar o desenvolvimento e difusão do espiritismo e fomentar a união e unificação das instituições espíritas. Né? Então, um papel bem objetivo, bem claro, previsto no seu estatuto. Aqui nós vamos ver que a diretoria da URI, né, é composta por presidente e vice, e aqui nós vamos falar, né, da competência da diretoria executiva da URI. E aqui dentro dessa estrutura da diretoria executiva da URI, né, nós lembramos que dentro do regimento ela traz, então, a formação dos coordenadores regionais, né, e aí eles vão auxiliar a diretoria executiva da URI. E qual é a competência da URI? Representar a FEC, apoiar atividades federativas na região, coordenar o movimento federativo regional, e aqui nós vamos ver desenvolvendo atividades, difundindo orientações e cumprindo deliberações da FEC. Aí aqui, quando a gente fala da FEC, né, nós falamos, né, de uma forma bem clara também do CFE. Né? O CFE faz esse processo de deliberação também, atendendo às demandas regionais. Promover a união e unificação do movimento espírita regional, promovendo, estabelecendo relações com as instituições espíritas, incentivando a criação de novos núcleos espíritas e estimular a adesão de instituições espíritas ao movimento federativo. Esse também é um papel, né, que a URI representa dentro da sua região. Né? E aí nós vamos ver que muitas vezes há atividades que criam grupos de estudos, né? E aí esse grupo de estudos se desenvolve, e aí cria-se uma estrutura que permite, então, a adesão como instituição ao movimento espírita no processo de filiação, planejar as atividades federativas em sincronia com o planejamento da FEC e em colaboração com o CFR. Então, quando a URI vai fazer um planejamento de atividade, esse planejamento de atividade regional, ele vai ter uma sincronia com o planejamento da FEC, né, para que não haja conflito, muitas vezes, de atividades, né, e em colaboração com o CFR. Porque o CFR, na sua estrutura, ele vai trazer a demanda do centro espírita. E a URI, dentro desse processo, ele vai atender a demanda regional.
E aí nós vamos ver aqui o Conselho Federativo Regional, né, que é a reunião dos presidentes das instituições espíritas. Então, compete ao CFR colaborar no planejamento das diretrizes do movimento espírita estadual, através de sugestões que expressem as demandas oriundas das instituições espíritas filiadas, encaminhando-as ao CFE, colaborar no planejamento das atividades da URI, acompanhando e fiscalizando, homologar a eleição, destituir diretoria. Então, nós vamos ver que o CFR, dentro dessa estrutura deliberativa, tem um papel primordial, porque ele vai colaborar no planejamento, e ele colabora trazendo, muitas vezes, essas demandas do centro espírita. Então, esse processo da estrutura federativa, ele vai buscar sempre as demandas que regionalmente podem ser atendidas e algumas demandas que são levadas ao CFE para que sejam atendidas de forma estadual. Então, essa nossa visão sistêmica do movimento espírita é importante, né, para entender o nosso papel, né? Então, a URI vai ter esse papel de atender as demandas do centro espírita, né, para que, dentro desse processo, muitas vezes, de planejamento, de ações, atenda essas necessidades do centro espírita. E aí aqui nós vamos encontrar, né, as coordenações regionais de áreas, né, que os amigos, né, devem estar inseridos em alguma dessas coordenações, né? Então, lá no regimento interno, no artigo 102, nós vamos encontrar que a URI deverá formar a equipe diretiva com estrutura de áreas em analogia com as vice-presidências da diretoria executiva da FEC, formada minimamente por, e aí a URI precisa ter no mínimo 6 áreas, né, que elas vão ter essa analogia com as vice-presidências, né? A área de união e unificação, administração e finanças, educação e difusão, mediunidade e atendimento espiritual, assistência e promoção social, família, infância e juventude. Então, no mínimo, ela precisa ter, né, os 6 coordenadores regionais, né? E aí cada um vai compreender o seu papel dentro da sua área, compreendendo, né, como nós falávamos, da visão sistêmica, seja das atividades da URI, seja de toda a estrutura federativa, né, compreendendo dentro dessa estrutura o que cada um de nós realiza. E aí nós vamos, né, entender que esse processo ele é dentro da nossa estrutura federativa recente, né? Nós tivemos mudanças na aprovação de regimento interno, esse regimento atual é do ano 2020, quando houve essa mudança da URI, né, para que as URIs pudessem compor essa equipe de trabalho, de coordenação, essa vinculação, né, essa sincronia com as vice-presidências, para que dessa forma pudesse atender a instituição espírita na sua base de uma forma efetiva. Então, aqui nós vamos, né, ter uma figura representativa dessa analogia, né, cada área dentro da estrutura da FEC, né, do centro espírita, né, as demandas, né, que a URI atende, a Direx FEC, as orientações recebidas dentro dos opúsculos de orientação da FEB. Aqui trazendo um exemplo, né, da nossa URI, né, eu faço parte, o Centro Espírita que eu pertenço faz parte da 13ª URI, então nós sinalizamos aqui, por exemplo, a estrutura da URI, né, composta lá na nossa região por 12 centros. Aqui, sinalizando, né, simbolicamente o Conselho Federativo Regional, né, onde o presidente da URI compõe o CFR, e aí cada presidente de centro espírita traz a sua demanda, e aí o CFR auxilia o planejamento da URI e dos seus coordenadores, né, para que atendam essas demandas. O Conselho Federativo Estadual, que é o que está acontecendo, como falávamos, né, nesse instante, está lá o presidente da FEC, o vice-presidente de União e Unificação, e nesse conselho, né, fazem parte, como conselheiros, 16 presidentes das URIs, né? E lá eles estão atendendo as demandas a nível estadual, né? Então muda um pouco a sua percepção em relação ao planejamento de ações. Eles estão colaborando nesse instante com a diretoria executiva da FEC para que possa haver planejamento de ações, aprovação de projetos, né? Então esse órgão deliberativo ele coopera com a Direx FEC, né? Como CFR, como órgão deliberativo composto pelos presidentes de casa, colaboram com o planejamento e as ações da URI. Então, é esse o nosso
o nosso processo, né, a nossa estrutura. E, claro, dentro do processo da estrutura da FEC, como vimos lá atrás, a Assembleia Geral é o órgão soberano. Tá? Então, para a eleição da FEC, é convocada a Assembleia Geral e todos os presidentes de instituição espírita afiliada vai fazer o seu processo eleitoral. A previsão estatutária para outras demandas e necessidades também é para se convocar uma Assembleia Geral. Mas dentro dessa estrutura, né, de interlocução, nessa estrutura democrática em que todos participam. Né? Aqui, mais uma vez, para a gente compreender esse processo, né, em que as demandas são levadas, né, à estrutura federativa, em que as ações, o planejamento para atendimento dessas demandas ocorrem, né, para que lá a instituição espírita possa desempenhar, né, o seu papel. Né? Aqui, para aqueles que já estão há mais tempo, né, uma figura representativa muito utilizada, né, em que tem ali o mapa de Santa Catarina com todas as URIs, né, da URI, o Centro Espírita, do Centro Espírita e suas áreas, né, que vão se vincular às coordenações regionais. Aí nós vamos encontrar o Conselho Regional Sul da FEB, da Federação Espírita Brasileira, que é composta pela Federação do Paraná, do Rio Grande do Sul, de São Paulo, do Mato Grosso do Sul e do Rio de Janeiro. Né? O CFN, que é o Conselho Federativo Nacional, que é composto pelos presidentes das federativas estaduais. Né? Então, são órgãos deliberativos, né, para que possa haver planejamento das nossas estruturas. Né? E concluindo a nossa fala, né, uma fala de Bezerra de Menezes, lá no opúsculo Orientação aos Órgãos de Unificação, quando Bezerra vem nos falar: unamo-nos, amemo-nos, retificando as nossas opiniões, as nossas dificuldades e os nossos pontos de vista, diante da mensagem clara e sublime da doutrina com que Allan Kardec enriquece a nova era, compreendendo que lhe somos simples discípulos. Na Revista Reformador, de fevereiro de 1976. Então, nosso papel dentro de todas essas atividades, né, em que nós somos convidados a um trabalho efetivo na seara de Jesus, lembramos da união, né, mas lembramos também de nos amarmos uns aos outros, né, diminuindo as nossas opiniões, pontos de vista, para que não prejudiquemos a obra de regeneração a que somos convidados como colaboradores. Muito obrigado a todos, obrigado, Sérgio, passa a palavra. Obrigado, Conqueroli, obrigado pelas palavras. Amigos, passamos então a Magna, que irá dar continuidade às nossas reflexões. Magna, contigo. Obrigada, Sérgio. Boa tarde, então, queridos companheiros de ideal. Grande alegria e satisfação estar aqui com vocês. E antes, então, de iniciarmos a nossa fala que diz respeito às funções dos coordenadores regionais, eu gostaria aqui de relembrar quem somos. Eu tenho certeza que vocês têm ciência disso, mas eu trouxe duas citações aqui de Joana de Ângeles para introduzir, então, a nossa fala. Vou compartilhar aqui uma tela. Olha só, nós estávamos falando, então, que Joana de Ângeles, né, nos faz lembrar que nós, então, somos uma grande família espiritual, né? E que esse compromisso, e que, como clãs espirituais, nos comprometemos antes da reencarnação a tarefa em que deve morejar a benefício, né, moral e da própria ascensão. Então, teve uma programática que foi esquematizada com muito amor, né, que um traço de união e alicerce de segurança como a porta de serviço. Grupos afins que se extraviaram e comprometeram a necessidade de libertação como de soerguimento, programam labores na terra que executam em clima de harmonia e abnegação, desdobrando esforços em benefício geral. Por que eu trouxe isso? Porque muitas vezes nós estamos reunidos em trabalho, mas nós acabamos esquecendo. Né? Esquecendo de que estamos aqui, fomos chamados em determinada época, não por acaso, mas porque houve uma programação espiritual muito bem delineada e que no momento propício, na época aprazada e com os companheiros que nos comprometemos, somos chamados à tarefa. E aí, em determinadas épocas da nossa vida, aparecemos ali como um presidente de URI, como um coordenador estadual, como um coordenador de determinada área regional,
para a execução da tarefa que foi combinada, que foi programada. Mas eu não vi somente a parte do meu trabalho, não foi algo que foi simplesmente planejado por mim. Ela faz parte de um todo, é um pedacinho de uma obra a ser realizada, uma parte da tarefa que me foi confiada. Mas eu dependo também da ação do meu companheiro, assim como ele depende também da minha ação, para que aquela parte que nos foi confiada, aquele percentual do trabalho que nos programamos realizar, ele possa ter o êxito. E os coordenadores regionais das nossas URIs, eles têm cada vez mais, né, tido um espaço de destaque, aqui como está no nosso estatuto, né, que vem ocupando um espaço de importante na estrutura federativa, né, porque eles são realmente os articuladores regionais, porque atuam diretamente com os que realizam a atividade fim no centro espírita. Os coordenadores estaduais, no caso, apresentados aqui, então, pelo Conqueroli antes, assim, a Direx, né, da FEC, ela não tem condições de estar próximo de todas as instituições espíritas. Por isso, o trabalho federativo ele foi descentralizado e organizado de forma que as uniões regionais possam atender de forma bastante próxima aos centros espíritas de determinada região. Os coordenadores estaduais passam a ser os braços, né, da Direx, junto, então, aos centros espíritas. Imaginem se é uma mão lá, outra cá. Ele é o agente intermediário. Eu estou no meio deste movimento. E se, por acaso, eu me deixar de realizar a minha tarefa, né, seja participando da atividade federativa do movimento estadual, eu estarei realizando um trabalho incompleto e um trabalho isolado, porque eu estaria atuando somente junto aos centros espíritas e ao movimento espírita local, mas que significa que esse trabalho, que com certeza vai ser um trabalho de grande qualidade, mas ele vai espelhar os anseios nacionais, aquilo que o movimento espírita identificou como importante e mais necessário para aquela determinada época, a fim de atender às reais necessidades dos frequentadores dos centros espíritas. Será sempre um trabalho de grande qualidade, muito provavelmente, mas será sempre um trabalho completo. Então, o coordenador regional, ele é esse elemento meio. Ele é o articulador das diretrizes, das campanhas, dos programas, dos projetos, né, que vêm da entidade estadual, no caso a FEC, que, por sua vez, recebeu do Movimento Espírita Nacional e vai fazer com que chegue até então às nossas casas espíritas. E quando ele tem essa compreensão, ele tem que entender, então, o trabalho, tem uma imagem que eu gosto bastante, que é a imagem da pesca, né? E a imagem da rede. Vou voltar um pouquinho aqui, porque eu gosto muito dessa imagem da rede, porque a rede, ela traz uma imagem de coesão. Os seus fios ali entremeados, né, os seus fios muito, muito bem unidos, garantem que o resultado do trabalho, que é a pesca, possa ser realmente chegar àquele que trabalhou, né? Possa realmente fazer com que os peixes possam ser trazidos para junto aos pescadores. E é verdadeiramente isso. Muitas vezes nós não nos damos conta de que pode ser por WhatsApp, pode ser por e-mail, pode ser encontros como agora, mas estes espaços de contato, esses espaços de intercâmbio, esses espaços de comunicação, nós estamos em rede. E fazer com que aquilo com que recebemos num destes momentos cheguem até o centro espírita é a garantia de que todo o nosso estado vai estar coberto por essas informações, amparado pelas orientações, pelos documentos, auxiliado pelos materiais de apoio que são produzidos, e isso, então, é um papel do coordenador regional.
as URIs, né? O Ponquerolli trouxe antes as nossas 16 URIs, e é esse, assim, a visão que nós temos que ter, né? Nosso trabalho tem que ser verdadeiramente um trabalho de rede. Esse trabalho que mantém uma comunicação, um intercâmbio permanente, não só com os vice-presidentes, né, que são os coordenadores estaduais, o Codirex-FEC, mas também com as demais URIs. Espaços de troca, espaços de convivência, espaços de capacitação, espaços de realização de atividades conjuntas, tudo isso enriquece, né? Porque onde há o compartilhamento, há sim maior riqueza no trabalho e maior qualidade nele. Se eu não me engano, em 1974, numa mensagem, Bezerra de Menezes, que é o grande paladino, né, da unificação, ele vem dizer que um dos maiores obstáculos capazes de retardar a propagação da doutrina seria a falta de unidade. E aí eu trouxe a imagem aqui de uma rede rasgada, né? O que vai se conseguir pescar, né, com uma rede rasgada? Absolutamente nada. Então, essa imagem também considero uma imagem bastante significativa para um coordenador, seja um coordenador estadual, como no caso nós, que somos na condição de vice-presidentes, quando deixamos de participar do movimento espírita nacional, quando deixamos de participar dos encontros, das formações, das reuniões, dos momentos de planejamento, porque eles são importantíssimos. Nós temos que colher lá as informações, os materiais, os vídeos com que montaremos o nosso planejamento, e alguns até de forma direta, esses materiais temos que fazer chegar até os coordenadores regionais para que estes façam chegar, então, até o centro espírita. Se um coordenador regional acaba priorizando atividades regionais, ou ele acaba priorizando, às vezes, por um grande equívoco, atividades até do centro espírita dele, ele se torna, né, essa rede rasgada. Ele cria esse vácuo, né? Não há coesão na atividade, no trabalho de divulgação da doutrina, porque todos nós estamos trabalhando para o mesmo objetivo, que é a difusão, a propagação da doutrina espírita. Independente da área em que estamos trabalhando para o estabelecimento do reino de Deus aqui na Terra, fazendo com que os ensinamentos de nosso Mestre Jesus, nas mais diversas áreas em que estamos, cheguem aos nossos frequentadores dos centros espíritas. E o papel, né, mais diretamente dos nossos coordenadores regionais, então? Trouxemos algum deles, né? Conhecer a estrutura do movimento espírita federativo, sabemos que muitos são novos, então não é momento de ter ansiedade, de ter angústia, de ficar nervoso ou pensar eu não sei, não é o momento disso, porque se estás aqui agora, se fosse chamado neste momento para o trabalho, é porque é agora o momento de executá-lo. O conhecimento virá com a participação no movimento espírita. O conhecimento virá com a estuda dos materiais que são enviados e que chegam, né, até as URIs. E isso acontece de forma paulatina, de forma gradual. Então, só busquemos estar participativos, atentos, né, conhecedores dos documentos, que é algo que é facilmente solucionável, podemos dizer assim. Ter empatias para com seus confrades dessa estrutura. Empatia é uma palavra-chave e um sentimento que deve estar sempre dentro do nosso coração. Porque, mesmo sendo de uma mesma família espiritual, de termos estabelecidos compromissos conjuntos na espiritualidade, somos seres muito diferentes uns dos outros, né? Temos visões muito diferentes. E a saber colocar-se no lugar do outro é a condição-chave para um bom relacionamento, para um bom entendimento, para exercitarmos a compreensão, às vezes a paciência, porque temos também tempos diferentes, ritmos diferentes. Então, essa é uma condição primordial, né? Estimular a participação coletiva no planejamento das ações de formação, encontros, reuniões, campanhas e demais eventos. A espiritualidade não tem cansado de nos dizer que foi-se, é coisa do passado,
a ideia de que um único indivíduo era capaz de dar conta de tamanha tarefa, que não só pelos conhecimentos atuais, né, mas também porque temos agora cada vez mais a necessidade de estreitar os laços para que os nossos dons se complementem e, através da complementação das nossas qualidades, consigamos realizar um trabalho de qualidade. E um trabalho, sempre diz, né? Em conjunto sempre se rende e se produz mais. E é esse o espírito da tarefa, é esse o espírito do trabalho federativo, o trabalho em conjunto. E daí a necessidade dos nossos coordenadores formarem equipes. E formar equipes significa que eu tenho que conhecer os trabalhadores dos centros espíritas da região. Eu tenho que estar muito próximo da casa espírita, eu tenho que ter um diálogo muito próximo a eles, e à medida em que eu vou conhecendo os trabalhadores, eu vou identificando aqueles potenciais, né, de virem serem colaboradores na esfera da URI. Manter diálogo com as instâncias, né, para que se sintam estimuladas a visitar as instituições. Então, é necessário que eu esteja muito próximo das casas espíritas e também das vice-presidências. Trabalhar ativamente para a implantação da área específica, caso ela ainda não exista em determinada região ou cidade. Então, a gente observando que não existe a nossa área, não existe aquela atividade em determinada casa, não há nenhuma forma, nenhum tipo de imposição, mas às vezes há uma acomodação, simplesmente naquele centro espírita. E aí, em conversa com o presidente, conversa ali com os coordenadores, vamos ver se a gente não consegue, então, implantar, inicia com poucos trabalhadores na área da infância, né, ou da juventude, ou da família, inicia com um grupo só de evangelização. Não importa, o que importa é que a gente comece, né, a ofertar esse trabalho para a comunidade e para os frequentadores dos centros espíritas. Ter entusiasmo a divulgar os eventos estaduais da sua área, né, para que abranja o maior número possível de trabalhadores, o que estimulará a maior interação entre as instâncias e, por consequência, elevando o conhecimento específico da área. Aqui eu queria, como fala aqui também, estimular as equipes a utilizarem o calendário da FEC, mas eu vou falar aqui do entusiasmo, que estimular e entusiasmo são muito próximos. Eu lembrei de um texto em que ele conta em que determinada pessoa que passava por uma rua viu uma grande construção. E nessa havia muito próximo da rua ali 2 pedreiros que estavam ambos colocando os tijolos. E a pessoa curiosa em saber o que haveria de surgir ali, pergunta para um amigo, né? O que você está construindo? Aí ele olha para ele com uma cara de assim, tipo, que pergunta meio tola, e ele responde assim: ora, estou construindo uma parede. Como ele viu que o homem, né, achou que tinha dado toda a resposta, ele agradeceu e continuou. Como era uma obra bastante grande, ele seguiu mais alguns metros e se deparou com outro trabalhador. E ele viu que esse outro pedreiro trazia um semblante alegre, estava mais animado, parecia mais ágil ali no trabalho. E aí ele se encorajou a perguntar de novo. Ele disse assim: companheiro, o que é que você está erguendo? Aí ele disse assim: eu estou erguendo uma catedral. Então, vocês percebem a diferença de visão? Isso é muito importante no nosso trabalho. Todos sabemos que nós, aqui nas lides espíritas, né, poderíamos estar em outras atividades de outras religiões, mas estamos aqui no espiritismo, e todas elas têm a mesma função, mas nós sabemos que nós estamos aqui para construir o reino de Deus através de trabalho de elevação moral nossa, né, e com reflexos e influência dos demais irmãos encarnados que estão próximos de nós, ou que recebem diretamente a mensagem de Jesus. Mas quantas vezes nós nos esquecemos disso? Quantas vezes, convidados para uma reunião, para um encontro, não ficamos até meio aborrecidos de ter que participar de um momento, às vezes, como este? Porque nós só enxergamos a parede, que é aquele momento em que estamos reunidos para desenvolvendo determinado aspecto. Mas nós esquecemos que essa parede, ela faz parte dessa catedral.
ela faz parte dessa construção do reino de Deus. E que quem tem em mente sempre que está construindo uma catedral é alguém que mantém a motivação em alto nível e é um líder, é um coordenador regional que vai conseguir, né, influenciar muito positivamente a sua equipe. Ele vai ser um grande entusiasta da causa. Quando ele for divulgar um evento, ele vai falar com alegria, com um sorriso nos olhos, ele vai falar da grande oportunidade daquele momento. Os companheiros sentirão nele, né, a influência benéfica desse entusiasmo. E isso é importante que a gente não perca de mente a catedral que nós estamos construindo através do nosso trabalho nas vidas espíritas. E quanto a estimular a calendário da FEC, é o que nós estamos, então, já há alguns anos, né, trazendo, pedindo que sempre as equipes, antes de construir os seus calendários de atividades regionais, busquem observar as datas que já estão agendadas com eventos estaduais para que possam participar destes eventos, né? Para que possam garantir a capacitação, a qualificação dos trabalhadores da região, porque não há nenhum evento ali regional conflitando com o calendário federativo. Então, aqui eu trouxe a imagem da parede, né, e da catedral para a gente ver, né, a grande diferença de um para outro. E quem é da área da evangelização, eu associei também essa passagem, né, esse texto com a passagem de Paulo e com o lema do nosso quinquênio, né, que ele fala, então, de tudo que quiserdes fazer de coração, que é essa alegria que deve estar na realização da tarefa. Compromisso assumido na espiritualidade, chamado feito, estamos nós aqui a braços para a execução daquilo que nos comprometemos anteriormente. Aqui vocês vão, os presidentes de URIs estão levando um documento bastante importante, um documento que vai passar pela revisão de vocês, que está sujeito, então, né, a aperfeiçoamentos que virão das URIs como dicas, mas que é fruto de um primeiro esforço, trazendo algumas dicas, trazendo, assim, explicações, orientações a respeito do que vem ser o nosso movimento, né, federativo regional. E aqui eu separei algumas dicas, gente, entre várias que tem lá na página 16, que eu considero, assim, as mais importantes nesse momento, né? Mas não que as outras também não tenham a sua importância. Que as atividades realizadas pelas coordenações de áreas regionais são consideradas ações da Federação Espírita Catarinense. Então, o coordenador regional ele tem que ter em mente de que ele, quando assume o papel de coordenador da URI, ele se torna também um coordenador, ou ele também pertence à Federação Espírita Catarinense. Ele também é um trabalhador da FEC. Então, as ações realizadas por vocês nas suas regiões é também uma ação da Federação Espírita Catarinense. Por isso, o cuidado, o zelo, né, principalmente com a questão doutrinária, né, ética na realização destes eventos, porque vocês estão realizando em nome da doutrina, né, e também na própria federação. Todos os coordenadores regionais fazem parte da estrutura federativa, né, e todos, então, somos integrantes da FEC. Como eu falei, não podendo a DirectSpec estar em todas as regiões e atingir todos os centros espíritas, foi descentralizado e as equipes regionais estão mais próximas dos centros espíritas e são os representantes diretos, então, da federação nas instituições. Então, lembre-se de que o trabalho federativo também é uma atividade da Seara de Jesus. Isso, gente, é algo que eu tenho certeza que, principalmente os novatos, sentem muita dor, né? Porque nós somos chamados, às vezes, para o trabalho na URI, porque acabamos nos destacando pelo trabalho que realizamos na Casa Espírita. Porque somos aqueles que abraçamos muitas tarefas, que realizamos com qualidade, que temos entusiasmo, acabamos nos destacando e somos chamados para um trabalho federativo dentro da estrutura da URI. Só que nos dói, né? Nós temos ainda um grande apego, um grande amor à nossa instituição, que é algo que deve permanecer. Muitas vezes temos dificuldade de não participar de uma atividade da Casa Espírita para participar de uma atividade da URI ou então da FEC. Parece que estamos abandonando as nossas casas. E aí esse lembrete, ele vem nos trazer, então, uma certa clareza, dizendo assim, né, que
todas as vezes, né, que você for chamado para um trabalho na área federativa, na URI, e que você não consegue mais acompanhar como acompanhava antes as atividades do seu centro espírita, lembre-se que você não está abandonando a sua instituição. Você não está deixando para trás a sua casa espírita, mas temporariamente atuando além do espaço físico da sua instituição, colaborando para que outras co-irmãs sejam beneficiadas para o seu trabalho. Quando ocorrer um conflito na agenda de eventos, priorize sempre aquela atividade que tenha maior abrangência, ou seja, a que possa atender o maior número de instituições e pessoas. Se esse conflito for com a escala de trabalho da sua própria instituição, busque entre os confrades da sua instituição espírita alguém que possa substituí-lo. Com certeza, algum dos irmãos poderá auxiliá-lo nesse momento, mas nem sempre haverá um substituto para o seu trabalho como coordenador de área. Lembremos disso, gente. Na casa espírita, nós poderemos conseguir quem o substitua, mas como coordenador de área, é você que está lá. Quem poderá substituí-lo? Né? E qual o trabalho de maior impacto para a sua região? É o trabalho do centro espírita ou é um trabalho regional? Quantas casas, quantos companheiros, quantos trabalhadores serão beneficiados e impactados positivamente pelo seu trabalho na União Regional? É um trabalho muito mais amplo, é um trabalho muito mais abrangente, que significa, né, maior responsabilidade, maior compromisso, né, e também, com certeza, a maior oportunidade, né, não só de resgate de débitos, mas também de elevação e de crescimento pessoal, né? Então, não perca de vista que você é um agente do movimento federativo e é muito importante, deixa eu levantar aqui a tela, que você, só no meio, que você participe, né? Aqui, que você participe e esteja integrado nessa rede. Da mesma forma que você sempre encontrará, né, quem o apoia, aqui eu já o finalzinho. Então, é algo que nós temos que ter sempre essa consciência, tá? Da necessidade de cumprirmos com o nosso compromisso. Já estou encerrando, bem no finalzinho, eu vou lembrar aqui, com o nosso compromisso, gente, como agente federativo. E para encerrar, que estão me lembrando aqui, eu queria só terminar, gente, com uma... Só que agora... eu trazer o apólogo de Tagore. Ele conta, né? Isso aí está no livro do Irmão X, que é Cartas e Crônicas. Ele vem dizer que certa vez um lavrador que vinha, então, com o resultado do seu trabalho num alforge, um lavrador, ele trazia, então, ali, né, naquele alforge, várias sementes de milho. E quando ele viu, assim, que vinha na direção contrária, então uma carruagem luminescente, toda revestida de estrelas, e aquilo o impactou enormemente. Ele ficou extasiado ante a grandeza, a beleza, a luminosidade daquela carruagem. Mas qual não foi o espanto dele quando saiu da carruagem o próprio Senhor dos Mundos? E o Senhor dos Mundos lhe dirigiu a mão como a lhe pedir esmolas. E ele disse: o quê? O Senhor dos mundos a me pedir esmolas, eu que não passo, então, de um mísero lavrador que trabalha na aspereza do solo? Mas ele pegou um reflexo, colocou a mão no alforje, tirou somente, então, um grão ali de trigo, né? Não era milho, era grão de trigo, e entregou na mão do Senhor. E ainda assim, meio atordoado com aquela imagem, atordoado com o que tinha acontecido, ele continuou a caminhada e a carruagem sumiu, desapareceu. Ele continuou a caminhada e daqui a pouco ele olha para o alforje dele e vê uma grande claridade saindo dela. E ele, quando abre o alforje, ele vê que aquele grão de trigo que ele tinha entregue ao Senhor dos Mundos tinha se tornado numa luminescente pepita de ouro. Quando ele olha aquilo, ele bota a mão na cabeça e diz: que louco eu fui, porque eu não dei tudo que eu tinha para o Senhor da vida? Então, queridos amigos, essa é a nossa mensagem final como coordenadores regionais. Pensemos a cada dia, principalmente quando estivermos cansados,
se nós estamos entregando um grão de trigo ao Senhor da vida ou se nós queremos dar mais. Obrigada pela atenção de vocês. Obrigado, Magna. Passamos, então, imediatamente a Juliana. Ju. Então, vamos lá, imediatamente. Vamos já compartilhando aqui a tela para não perdermos tempo. Todos vendo a minha tela? Sim. Slide? Então, Sim. pessoal, boa tarde, bem-vindos todos os nossos coordenadores veteranos e os nossos novos coordenadores. Nós estamos reunidos hoje para a gente conversar, né, sobre o movimento federativo, principalmente para quem está chegando agora, compreender isso, né, compreender o movimento, compreender as funções que nós temos como coordenadores das áreas. E eu venho trazer aqui para vocês apresentar para vocês, e eu acredito que a maioria já conheça, mas nós vamos apresentá-los novamente, que são os documentos orientadores. Esses documentos orientadores, eles são uma ferramenta muito importante para vocês realizarem o trabalho de vocês junto às casas espíritas nas áreas de vocês. Esses documentos, eles vão servir para quê? Para dar apoio e para dar orientação para os trabalhadores dos centros espíritas, mas para os coordenadores também, porque dentro desses documentos vocês vão ver toda a estrutura da área em que vocês estão atuando como coordenadores regionais. Eu sei que muitos trabalham em várias áreas, né? Então, está coordenador regional de uma área, mas lá na Casa Espírita está atuando em várias. E talvez não tenha parado para se aprofundar no documento que é específico da sua área. E isso é muito importante, dominar a área a qual você está coordenando. E a forma de dominar, de saber tudo sobre essa área, é através desses documentos. Esses documentos orientadores, eles são sempre fruto de uma construção coletiva. Todos vocês, talvez sem perceber, vocês participaram da construção desses documentos. Quando nós estamos reunidos, por exemplo, hoje, daqui a pouco nós vamos nos separar e reunir as áreas, né, somente as áreas, aquelas reuniões que se faz mensalmente, bimestralmente, que a gente vai conversar sobre as demandas das casas espíritas, que vocês vêm trazer tanto as sugestões, as experiências de vocês, como também as demandas, as dificuldades. Tudo isso é levado depois para a área, para a Regional Sul e para a área nacional, quando nós vamos montar esses documentos, quando nós vamos construir esses documentos. E isso também, quando muitas vezes a gente tem alguns coordenadores, algumas pessoas que fazem parte das equipes que estão fazendo esses documentos. Por exemplo, a área do atendimento espiritual está fazendo uma revisão do documento orientador da área. Nós estamos participando como coordenadores estaduais dessa construção. E daqui a pouco mais, quando eu estiver reunida lá com os coordenadores da área do atendimento espiritual, eu vou conversar com os coordenadores sobre essa revisão, sobre esse documento e para ver sugestões. E isso vai ser levado, isso vai fazer parte do documento do atendimento espiritual novo, que foi feita a revisão, que foi acrescentado algumas coisas, que vai ser tirado outras. Então, tudo isso, essas adequações, com certeza, aqui numa reunião nossa, sairão ideias que estarão lá. E isso em todas as áreas. E nós temos também documentos que não são só das áreas. Nós temos o documento que é do movimento espírita. Então, é um documento que abrange todas as áreas, que abrange todos os nossos trabalhos. Vamos ver para vocês entenderem de quais eu estou falando, vamos ver se vocês conhecem eles. Quem não conhece, vai buscar, tá? Vai procurar esses documentos. Todos eles têm para fazer download, tanto no site da FEB como no site da FEC.
Do Movimento Espírita Brasileiro, nós temos o plano de trabalho do Movimento Espírita Brasileiro, que ele sempre é renovado a cada 5 anos. Então, em 2023, veio essa nova edição, que ela tem essa validade, entre aspas, de 2023 a 2027, e veio com novidades, veio com diretrizes novas, e aqui que traz diretrizes para que a gente possa se basear naquilo que nós vamos fazer nas nossas regiões, em nível estadual também, é abranger, tentar contemplar essas diretrizes. Elas estão ali porque foram identificadas através das demandas que o movimento espírita de todo o Brasil tem apresentado. Então, foram colocadas aquelas diretrizes ali, 11 diretrizes, que são os pontos importantes que a gente tem que ter em mente quando a gente vai fazer o nosso plano de ação, os nossos projetos das atividades que nós vamos fazer, tanto aqui na FEC, num nível estadual, como vocês, quando forem fazer num nível regional nas URIs de vocês. Então, é importante conhecer esse documento, que é o Plano de Trabalho do Movimento Espírita Brasileiro. Nós temos outro, que é muito importante, que se chama Orientação ao Centro Espírita. Esse também vai trazer muitas informações de todas as áreas. E nós temos também a orientação aos órgãos de unificação, que hoje foi trazido aqui sobre o movimento, né, federativo. Nós vimos quais são os órgãos que compõem o movimento federativo, que são órgãos de unificação. Então, nós temos um documento somente sobre isso. Aquele documento que eu falei, Plano de Trabalho do Movimento Espírita Brasileiro, talvez agora, quando eu falei o nome, não tenham relacionado, mas é este aqui, essa é a capa dele, eu tenho certeza que a maioria de vocês conhece esse documento. Quem não conhece ainda, busque baixar esse documento, porque ele vai ser muito importante para que vocês tenham ideias do que vocês têm que abordar quando estiverem planejando ações e atividades na URI de vocês. Ele é de abrangência nacional, então ele não é algo, não é regional, não é um documento aqui da FEC, ele é um documento nacional, e ele vai nortear esse planejamento das ações, como eu falei. Então, desenvolver, aplicar essas diretrizes que estão ali nas casas é o objetivo desse documento, que possa basear todos os trabalhos que serão feitos, seja nós aqui como entidade federativa estadual, a FEC, os nossos órgãos de unificação, que é o que? As URIs, os centros espíritas e as áreas funcionais do CFN, que são o que? Nós temos também, como temos na URI, como temos na FEC, nós temos no CFN, que é o Conselho Federativo Nacional, as áreas também. Aqui eu estou coordenadora da mediunidade, coordenadora do atendimento espiritual. A nossa região sul também tem seu coordenador da área da mediunidade, tem coordenador da área do atendimento espiritual e de todas as outras áreas. E é assim que a gente vai fazendo essa ponte. Orientação ao centro espírita. Essa capa aqui, esse é o documento, também eu tenho certeza que vocês já viram esse documento. Quem não viu ainda, busque esse documento, porque ele vai trazer todas as áreas. E tem um capítulo para cada uma das áreas, está trazendo as orientações, né, o que é essa área, como ela é estruturada, cada uma das áreas, cada uma das atividades. Então, nós temos lá na área do atendimento espiritual várias atividades. Tem recepção, tem atendimento fraterno, tem evangelho no lar, tem irradiação. Esse documento, ele traz o capítulo da área do atendimento espiritual, assim como traz o capítulo de todas as outras áreas, e dentro desse capítulo desenvolve todas as atividades que fazem parte dessa área. Ele vai falar também sobre o livro, ele vai falar também, ele é um documento novo também, que vai ter sobre a dimensão virtual do Centro Espírita. Ele já contempla essas atividades como nós estamos fazendo agora, as atividades online, as atividades híbridas. Então, ele traz bastante orientações também para o trabalhador espírita. É muito importante todo trabalhador conhecer. Então, vocês, como coordenadores, também devem levar ao conhecimento dos trabalhadores das regiões de vocês esses documentos.
e o documento que é de orientação aos órgãos da unificação. Então, ele vai trazer isso que o Ponquerolli já nos trouxe, né? Essa visão, né? O que compõe os órgãos da unificação, o que compõe o movimento espírita, e está trazendo assim, uma visão, uma explicação para ajudar a gente a entender onde é que nós estamos inseridos, onde é que eu estou aqui, o que eu tenho que fazer. Então, nós temos esse documento, que ele já é mais voltado para esses órgãos de unificação, ou seja, para as LURES, para a FEC. Então, é importante, vocês são trabalhadores da URI, conhecer, então, esse documento. E os documentos das áreas. Bem rapidinho. Área da Família, Infância e Juventude. Quem está coordenando essas áreas nas URIs tem que conhecer esses documentos. Então, há um documento específico para a área da infância, há um documento específico para a área da juventude, e há um documento que ainda não é o documento de orientação para a área da família, mas ele já traz algumas orientações para a área da família. O documento da área da família ele ainda está em construção, mas nós temos esse outro documento que é Família, Vida e Paz, que traz várias orientações já para o trabalhador, para o coordenador dessa área. Então, o coordenador da área da Família, Infância e Juventude tem que conhecer todos esses documentos. E os seus coordenadores, que eu sei que se divide, né? Então, tem um coordenador que está cuidando da infância, tem um coordenador que está cuidando da juventude, tem um coordenador que está cuidando da família, conhecer a fundo esses documentos. Dentro da área da mediunidade e do atendimento espiritual, nós temos o documento que vai orientar os trabalhadores da área da mediunidade e tem o documento que vai orientar os trabalhadores da área do atendimento espiritual. Conhecer vai trazer todas as atividades, tudo o que cada uma dessas áreas tem que realizar. Então, aqui vai se saber tudo aquilo que a gente precisa trabalhar com os trabalhadores do centro espírita. E importante, mais uma vez, levar ao conhecimento de todos os trabalhadores lá na Casa Espírita esses documentos. Todo trabalhador espírita precisa conhecer o documento da sua área de atuação, precisa conhecer a fundo. Então, fazer atividades de estudo desses documentos é uma sugestão. Estudem a fundo esses documentos, dominem eles, dominem a sua área e leve esse conhecimento, compartilhe esse conhecimento com os trabalhadores do Centro Espírita, fazendo o estudo desses documentos também. Isso vai dar uma qualidade para as atividades que são desenvolvidas nas casas. Na área do estudo, nós temos o documento que é a orientação para a área de estudo do Espiritismo, tem também um documento que é para a orientação do estudo do ESD, então é a orientação para o estudo sistematizado da doutrina espírita, e tem o documento que é para a introdução ao estudo do Espiritismo, que é um estudo relativamente novo, né, que se começou a divulgar, que se começou a aplicar nas casas. Algumas casas chamam de estudo introdutório, né? Então, esse documento ele vai ter orientações para esse estudo de introdução ao estudo do Espiritismo e também para o estudo das obras básicas. Ele vai estar orientando para essa formação de grupos de estudo de obras básicas. Então, quem está na área do estudo, temos 3 documentos aqui para trabalhar, para conhecer. Dentro da área da assistência e promoção social espírita, também tem o documento específico da área, trazendo as orientações para a sua área, e um documento novo, que é de orientação para assistência espírita no sistema penal e socioeducativo. Nós trabalhamos isso no ano passado, nas comissões regionais, é uma proposta, né, de levar o trabalho junto ao sistema penal e ao sistema socioeducativo, que é onde ficam os menores infratores, e isso ficou definido que seria da área de atuação da área da promoção social espírita, mas claro que com um trabalho junto com as demais áreas, mas digamos que a área responsável pela organização desse trabalho é a área de assistência e promoção social espírita. Então, nós temos 2 documentos para trabalhar dentro dessa área. E nós temos ainda a área da comunicação social espírita e a área de arte espírita.
na FEC, elas estão inseridas dentro da VPED, da Vice-Presidência de Estudo e Difusão. A área de comunicação tem o seu documento, que é a Orientação à Comunicação Social Espírita, e a área de arte está construindo o seu documento. A área de arte é a nossa área mais nova. Então, ela é uma área que há pouco tempo ela foi elevada, digamos assim, à categoria de área. A arte espírita é uma área, como a área da mediunidade, a área dos estudos, a área da família, infância e juventude. A arte espírita também é uma área. E como ela é nova, os trabalhadores da área da arte espírita estão construindo ainda o seu documento. Mas existe uma resolução do CFN lá de 2014, que é uma orientação para o uso da arte na atividade espírita. Então, existe uma resolução que já trazia orientação para a arte espírita, mas não é um documento de orientação, mas ele está sendo construído e muito em breve a área de arte espírita também terá o seu documento para orientar as atividades dessa área. E que nós construímos aqui na Federação Espírita Catarinense, que já foi citado anteriormente, esse documento, que é um caderno, a gente chamou ele de caderno de orientação para o Movimento Federativo Regional. Ele é um caderno de orientação para as URES, caderno que vai orientar o trabalho de vocês, coordenadores regionais, coordenadores de áreas das URES. E também, claro, os vice-presidentes e os presidentes das URES. Esse documento, a partir de hoje, ele já está disponível no site da FEC para fazer o download dele. Peguem ele, estude, porque ele tem informações preciosas para ajudar, principalmente aqueles que estão pela primeira vez à frente de uma coordenação regional de área. Mas também aqueles que já estão há mais tempo, eu tenho certeza que dentro desse documento vai ter informações e orientações que vão ser muito úteis para o trabalho, para todos. Então, aproveitem esses documentos. Conheçam a fundo os documentos das áreas de vocês, conheçam a fundo o documento Orientação ao Centro Espírita e conheçam, estudem esse documento, o Movimento Federativo Regional, o nosso caderno de orientação, novinho saindo do forno essa semana, especialmente feito para vocês. Né? Foi feito pensando em toda essa turma nova que está chegando nas URES, tanto presidentes, vice-presidentes, teve uma renovação grande, e teve uma renovação grande também de coordenadores. Então, foi pensado para vocês. Então, façam um bom uso desse documento. E é isso, então, bem corridinho, né, que a gente está atrasado, mas busquem documentos. Site da FEC, área de downloads. Lá estão todos eles e mais alguns também, mas esses são os principais documentos. Então, vocês têm dúvidas, vão atrás desses documentos, porque eu tenho certeza que a maioria das dúvidas vocês vão conseguir respostas para elas nesses documentos que eu apresentei para vocês. Obrigado, Ju. Então, vamos imediatamente, vou compartilhar aqui a tela. Estão todos vendo a minha tela? Sim. Ótimo. Quer dizer, é o mapa, né? O mapa, isso. Isso, é isso aí. Tá, ok. Obrigado, Giba. A Magna fez uma pergunta muito interessante, né? Quem somos? Somos coordenadores. Neste momento, estamos coordenando áreas, atividades no movimento espírita catarinense. Mas é importante que a gente saiba também para onde estamos indo. Isso, nós observarmos Jesus, o nosso modelo, o nosso guia, ele, antes de ensinar, antes de exemplificar como se conduz ao reino de Deus, ele disse que estava ali para pescar homens, né? Convidando os discípulos a serem pescadores de homens, e que o objetivo era a construção do reino de Deus. Então, para onde nós estamos indo? Já que a obra é do Cristo. Então, o trabalho ele é coletivo e impessoal. Então, nós
precisamos, né, a Ju apresentou agora os documentos orientadores, nós precisamos entender todo esse processo para que possamos, então, caminhar juntos. Então, de forma geral, né, o Conqueroli apresentou a nossa estrutura organizacional, como nos organizamos. A Magna falou do papel do coordenador, qual a minha função, qual a minha importância, como eu me dedico a este trabalho. A Ju acabou de falar dos documentos orientadores. Eu vou aqui apresentar rapidamente as ferramentas que nós temos do planejamento. O Marquinho logo mais vai falar sobre o A3 e o protagonismo do jovem. Depois o Michel vai falar um pouquinho do calendário e o Jonas encerra com a questão do portal e da intranet. Ontem, né, no passado, nós tínhamos um movimento espírita aqui em Santa Catarina que tinha uma alta rotatividade e nós tínhamos sempre planejamentos realizados de forma individual. Então, quando a gente vinha para um encontro de áreas, vamos pegar aqui a minha área, né, nos estudos, nós tínhamos ali 10, 15 pessoas da área dos estudos. Na outra reunião, nós tínhamos outras pessoas e nós precisávamos sempre retomar do zero. E alguns de vocês vão lembrar que em algumas reuniões que vocês participaram aí há 2, 3, 5 anos atrás, vocês dizem assim, nossa, não, mas isso já foi dito, isso já foi falado. Mas era por conta dessa rotatividade. Então, hoje nós avançamos, nós não temos mais essa grande rotatividade. Então, nós podemos dar a sequência de continuidade aos trabalhos do movimento espírita em Santa Catarina. Esse é um ponto muito importante. O outro ponto é que as experiências que nós tivemos de planejamento, principalmente ali no fim dos anos 2000, início do ano 2010, da década, né, de 2010, eles foram planejamentos que eles ensaiaram um planejamento coletivo, mas eles ainda estavam focados muito na visão daquelas poucas lideranças tentando, né, dessa forma, atender aos anseios do movimento espírita. O que nós temos hoje? Hoje nós temos equipes formadas, nós estamos aqui em torno de 200 pessoas, então vocês vejam, 200 pessoas tentando se organizar, colaborar, para que a gente atenda às demandas de quase 200 centros espíritas filiados em Santa Catarina. Então, nós temos equipes formadas, então o nosso trabalho precisa ganhar em qualidade. Nós temos um planejamento que foi feito de forma coletiva, talvez muitos de vocês tenham participado do PEP, Planejamento Participativo. Nós tivemos quase 3.000 trabalhadores espíritas respondendo às questões, né, que resultaram, então, no plano estratégico que todos nós estamos trabalhando. Nós temos a equipe de planejamento que desenvolveu, então, o A3, que é a nossa grande ferramenta de planejamento, que todos vocês que ainda não conhecem, estão sendo convidados a conhecer, porque é ela que vai nos trazer, então, a parte, como que eu me organizo para atingir os objetivos coletivos. Nós vencemos muito aquele discurso separatista, né, de, a URI, para que serve a URI? A URI não serve para nada, para que não serve para nada? Então, nós vencemos esse discurso, uma vez que nós estamos muito mais preocupados em construir um trabalho coletivo do que, propriamente dito, de fazer um trabalho de convencer, né, um trabalho de atrair prosélitos, aí, fazer prosélitos. Não temos mais essa pretensão. Então, nós vamos, sim, cuidar do trabalho que nos cabe. Aqueles que não quiserem andar junto conosco, não há problema. Como disse o Cristo, quem não é contra nós é por nós. Cada um segue o seu trabalho. Vale lembrar da mensagem de Emmanuel, né, que tem como título Pior para eles. Então, não nos preocupemos com isso, mas vencemos esse, né, aquele efeito do discurso separatista. Hoje, nós temos um sentimento coletivo, então, nós estamos aqui para nos auxiliar. Quando a gente tinha, hoje é a posse das eleições da URI do ano passado, quando nós tínhamos as eleições, o presidente chegava, o presidente URI chegava, e agora? Eu faço o quê? Né? O presidente de URI hoje, ele chega e ele tem a equipe, que são vocês, e ele tem todo o apoio da fé. Então, nós não somos donos da verdade, mas trabalhamos juntos. Tudo isso para quê? Para que o trabalhador voluntário, que somos nós, possamos realizar com amor o trabalho que nós nos propusemos. Ninguém é obrigado a estar aqui. Se alguém está nessa reunião, se alguém está nessa função, nesse trabalho, e está aqui obrigado,
está aqui forçado, reveja os seus conceitos, porque é para nós estarmos aqui com muita alegria, sabendo que temos espíritos que caminham conosco, que estão na nossa frente e que estão esperando por nós. E que também existem espíritos encarnados, né? Estamos falando só dos encarnados, aqui conosco, que estão atrás de nós e que nós precisamos ter a paciência de aguardá-los. Então, não precisamos nos precipitar por conta daqueles que estão para trás. E não precisamos nos alvoroçar na tentativa de alcançar os que estão na frente. Tá? Tem alguém com o microfone aberto, eu só pediria para fechar. Então, o que nós temos para o amanhã? Aproxima-se o tempo que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Esse é o nosso trabalho. Nós precisamos deixar de fazer o eu para fazer o nós, né? Uma vez que a obra é do Cristo. Então, o Jonas, mais tarde, ele vai mostrar o portal da fé. Nós temos um material riquíssimo, gente, no material da fé. E aqui está o desenho do planejamento estratégico, né? Então, tendo como base Jesus e Kardec, né, no seu evangelho, os documentos orientadores que a Ju apresentou, toda essa questão do voluntário, né, que realiza com amor o trabalho que se propõe, as áreas estratégicas que nós precisamos atuar para que o movimento espírita seja pujante e, se nós formos ver ali, então, a visão de curto, médio e longo prazo, para que o espiritismo, no terceiro milênio, cumpra com aquilo que está no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que não é um plano nosso, né? Que é um plano divino. Então, gente, nós temos muitas ferramentas, nós temos muito material de consulta. O Jones vai mostrar ali a questão da intranet, vocês vão entrar lá. Lá tem todo o material, como que foi feito o planejamento estratégico, que consequências, que projetos, que ações que ele gerou, né, a partir de todo esse trabalho coletivo que foi feito. Nós já temos os relatórios da Direx, nós estamos avançando agora com os relatórios A3 da Azures. Esse é um processo dinâmico, porque daqui a alguns anos nós teremos os relatórios A3 dos centros espíritas. E nós teremos todas essas informações guardadas para consulta. Então, nós teremos um trabalho muito rico daqui para frente. E nós estamos juntando forças, então, para que o A3 ganhe, né, esse corpo coletivo dentro do Estado. Convido vocês a entrarem lá na intranet, conhecer o plano de ação da diretoria que vocês elegeram. Tá? Então, nós não estamos aqui por mandato divino, nós estamos aqui porque houve uma eleição e nós recebemos a incumbência de trocar esse trabalho coletivo. Nós temos o fórum, que é o grande momento de nós pensarmos o movimento espírita. O Fórum Catarinense ele ocorre a cada 5 anos, e nesses 5 anos, então, a gente traça a projeção do que nós vamos fazer para os próximos 5. Então, lá na intranet tem o fórum, convido que vocês possam entrar lá e conhecer todo o material do planejamento estratégico, como eu falei, e as comissões regionais, que são os eventos que ocorrem todos os anos, que tem como grande objetivo planejar as nossas ações. Então, ali tem o endereço da FEC também. Eu estou falando assim bem rapidinho para que a gente possa apenas passar a informação. Isso aqui vocês precisam se debruçar, então talvez aí umas 3, 4 horas ali no portal da FEC vocês consigam ler esse material e ter acesso a todo esse conteúdo para que vocês se interem desse plano que está construído de forma coletiva, ok? Então, eu consegui aqui vencer o tempo e essa minha vontade de falar muito, e eu imediatamente passo para o Marquinhos, que vai nos falar sobre o A3 e os jovens, lembrando que nós estamos com o tempo bem estourado, viu, amigo Marquinhos? Contigo. Boa tarde, gente. Tudo bem? Estão ouvindo bem, Sérgio? Ouve bem? Sim, estamos ouvindo bem. Maravilha. Então, aqui é o Marco, sou aqui da primeira URI. Eu sou o Gustavo e sou da primeira URI também. Já, Então, queridos e queridas,
Por acaso, vocês têm conhecimento de quantos jovens estão participando como trabalhadores nas atividades da Casa Espírita da região de vocês? Além dessa pergunta, a gente gostaria de fazer algumas outras também. Será que os jovens das casas, das regiões de vocês, conhecem os presidentes das casas de vocês? Conhecem os coordenadores de área? Esses coordenadores e presidentes já visitaram a juventude da região? Os jovens conhecem o funcionamento do centro espírita? Já foi organizada alguma visita desses jovens para conhecer essas atividades, né? Houve, nesse sentido, algum processo de aproximação, de acolhimento desses jovens para participar, então, destas atividades? Por que nós falamos isso? A gente traz isso porque Bezerra de Menezes vai nos dizer que a expansão do movimento espírita em número e em qualidade está assentada na participação da criança e do jovem, naturais continuadores da tarefa e do ideal. Por essa razão, é muito importante que nós, enquanto movimento espírita estadual, tenhamos um olhar sensível para essa questão, não é, Gustavo? Certo, mas não apenas ter esse olhar sensível, mas também fazer algo, tirar do papel, para que a gente consiga fazer com que o movimento tenha continuidade, tenha renovação e que continue essa sublime tarefa de acolher, consolar, esclarecer e orientar com muito amor todos aqueles que procuram o nosso trabalho no Centro Espírita. Exatamente. Por essa razão, a gente sabe que o trabalho não pode ser feito no improviso. E aí nós, do Departamento de Juventude da FEC, coordenado pela querida Anete, que está aqui, elaboramos um projeto para justamente orientar e auxiliar essa inclusão e engajamento da juventude nas atividades do movimento. E qual que é o objetivo, Gustavo? O objetivo é orientar, aconselhar, estimular, viabilizar e incluir o jovem nas atividades do Centro Espírita e do movimento federativo, visando o seu desenvolvimento espiritual e também o aprimoramento e a continuidade das tarefas das equipes. Então, a primeira proposta aqui é que a gente possa ler esse documento. É um documento curto, de 21 páginas, bem espaçadas, fonte grande, né? E ali tem preciosidades, tá? Então, deem esse presente para vocês e deem esse presente para os jovens das regiões de vocês. Ah, mas eu sou da mediunidade. Todos nós estamos incluídos nesse processo de colaboração mútua para a inclusão. Então, esse projeto, rapidamente falando aqui, tem uma apresentação, uma introdução, uma fundamentação teórica, os objetivos, público-alvo e os agentes do processo. E ele está baseado na 10ª diretriz de orientação ao movimento espírita, né, que foi lançado no ano passado nesse documento que a Juliana nos apresentou. Nas ações, tem uma ação muito importante que é o diagnóstico inicial. Então, nós iremos aí fazer uma pesquisa no nosso estado todo para saber como é que está, né, a participação desse jovem nas atividades, para que no próximo ano a gente possa fazer de novo e esperamos ter um número maior de jovens participando das atividades. Também será lançado um guia de orientação para as casas poderem ter uma referência de como fazer esse processo de inclusão e engajamento dos jovens, né? E lá no Centro Espírita, e a gente pede muito a ajuda de vocês, porque vocês vão ser o elo da FEC lá com a Casa Espírita, né? Lá no Centro Espírita vão ter algumas ações mais particulares. Por exemplo, sensibilizar os dirigentes. Então, nós precisamos que os nossos presidentes de Casa Espírita, nossos coordenadores das Casas Espíritas, estejam sensíveis, que eles valorizem, que eles estimulem a participação da juventude nas atividades. Para isso, é importante que o jovem conheça a atividade, que nós conheçamos também os interesses, habilidades e disponibilidades desses nossos jovens para atuar nas atividades e que para que seja feita uma inserção adequada, ou seja, uma preparação. Eu não posso simplesmente colocar o jovem para trabalhar, tem que ter uma preparação para ele, um acompanhamento dele no processo e também uma visão de protagonismo. Ou seja, é trabalhar lado a lado, ombro a ombro. Não é deixar o jovem fazer e nem fazer pelo jovem e separado, é junto com ele, né? Os dois colaborando um com o outro e aprendendo juntos nesse processo. E no final do nosso projeto a gente tem ali as metas que a gente busca avaliar, alcançar a avaliação do projeto e
um cronograma. Tá? O Sérgio ele comentou sobre a questão do A3. Esse A3, ele traz ali para nós, eu ia colocar aqui na tela, mas a gente, para também não perder muito tempo, vamos direto aqui. Ele traz ali informações sobre a live que foi feita com o Cine ano passado, no encontro de áreas do ano passado, né, nesse mesmo ambiente aqui, nessa mesma situação, que vale muito a pena a gente ouvir de novo e ouvir mais uma vez, tá? Ficou muito legal. E do lado traz as ações que cada área pode implementar, né? São sugestões, não são ideias fechadas, para proporcionar então a inclusão desse jovem nas atividades. Mas eu já adianto que no nosso projeto, que eu vou encaminhar depois aí para os presidentes, enfim, vai chegar na mão de vocês de algum jeito. Esse projeto nós ampliamos as ações, ela está um pouco mais detalhada, tá? Então vale a pena ler as ações sugeridas no próprio projeto que vai chegar nas mãos de vocês, tá bom? Gustavo, meu querido, como é que você se vê daqui a 5, 10, 30 anos no movimento espírita? Boa pergunta. Às vezes eu não penso tão longe, mas imaginando agora, eu posso, talvez, daqui 5, 10 anos, ser um evangelizador, por exemplo, ou trabalhar no mediúnico. Posso até ser um presidente de casa, ou sair também do movimento, caso eu não veja a oportunidade ou não me sinta pertencente mais. Então é importante pensar, finalizando a nossa fala, que parcela dessa responsabilidade da participação do jovem no movimento está conosco, está com cada um de nós, cada um de nós. O nosso esforço vai contribuir para essa inserção ou não desses nossos irmãos que estão na condição de jovens para a continuidade dos trabalhos do nosso querido movimento espírita, do qual todos nós nos beneficiamos tanto. Então, que a gente possa fazer aí a nossa parte. Contamos com vocês. E só para finalizar realmente, essa planilha, ela está lá na intranet, que daí o Jones vai falar sobre a intranet, pelo que eu entendi, né, Sérgio? E aí ele já vai mencionar lá em que local que se encontra essa planilha disponível lá para vocês também acessarem, e o projeto, em breve, como nós falamos, chegará às mãos de vocês, tá bom? Um grande beijo, uma alegria estar com vocês aqui, e até uma próxima. Se despede aí. Tchau, galera. Muito obrigado pela oportunidade. Estamos juntos aí. Valeu, Bu, valeu, Marco. Obrigadão pela participação de vocês. Jones, meu amigo, lá do sul do estado, tudo bem por aí? Tudo tranquilo, graças a Deus. Tudo bem. Meus caros amigos, então vamos à parte que nos toca. É interessante porque, ouvindo atentamente os amigos até agora, a importância do portal da Federação Espírita Catarinense nem sempre valorizado suficientemente por nós espíritas. Nem sempre visitamos com a frequência que deveríamos, porque lá encontraremos tudo, praticamente tudo que foi mencionado pelos amigos anteriormente. Então, nós temos ali as obras de referência que foram mencionadas pela Juliana. Bem, eu vou abrir aqui rapidamente, porque acho que fica mais fácil para que o pessoal possa visualizar o nosso portal. Vou tentar aqui compartilhar com vocês rapidamente, deixa eu ver. Só um minutinho. Por aqui. Deixa eu apertar mais. Meu computador não está bem, deixa eu ver se está por aqui. Estão vendo? Pessoal, para quem não conhece, este é o portal da Federação Espírita Catarinense. Facilmente nós conseguimos acessá-lo. Basta ir no Google, colocar Federação Espírita Catarinense e nós chegamos ao portal fec.org.br. Aqui nós encontraremos informações preciosíssimas acerca, por exemplo, do que é o Espiritismo, a história do Espiritismo, as obras fundamentais da doutrina espírita. Conheceremos, inclusive, um pouco da história do nosso movimento espírita catarinense, dos documentos que foram mencionados, das áreas que compõem a Federação Espírita Catarinense. Nós temos aqui o calendário das atividades da FEC, por exemplo, e muitas outras informações importantíssimas.
Inclusive aqui na área de downloads, como a Juliana mencionou muito bem, nós encontraremos os documentos que foram mencionados por ela. Por exemplo, vindo aqui, ó, na distribuidora de documentos nacionais, nós encontraremos por área, por exemplo, os documentos. Na área de família, atendimento espiritual, mediunidade, todos os documentos que foram mencionados, podemos baixar para termos acesso a essas informações, estudá-los e assim trabalharmos de maneira consciente o nosso movimento espírita catarinense. Essa ideia de um movimento, de um planejamento estratégico de maneira integrativa, onde todos nós contribuímos e podemos pensar o movimento espírita, é fantástica e está sendo alcançado graças a este instrumento, esta ferramenta que está à nossa disposição. Então, aqui fica o convite para que os amigos possam, com calma, com paciência, passarem, né, por todas as possibilidades que estão à disposição. Aqui nós temos, por exemplo, isso me toca de maneira muito especial, o 4º Encontro Estadual do Evangelho Rede Viva, que vai acontecer no dia 23 e 24 de março, na cidade de Lages, em conjunto com o centenário do Centro Espírita Allan Kardec dessa cidade, né? Então é um convite que já estamos fazendo aos amigos. Aqui, por exemplo, nós temos informações, convites, né, para sermos voluntários da Federação Espírita Catarinense, o nosso calendário de atividades, muito importante para quem é coordenador de área, que esteja atento ao calendário que foi aprovado pela Federação Espírita Catarinense, evitando conflitos, por exemplo, de datas, isso é muito importante. E aqui, né, outros informes que estão à nossa disposição. Bem, mas o que nos toca, o que foi mencionado pelos amigos, que é uma área importantíssima para nós coordenadores, está aqui, a intranet. Entrando nesse espaço, nós temos acesso a algo muito importante, que é justamente o relatório A3, por exemplo, onde podemos, então, construir o nosso planejamento. É uma ferramenta muito importante, que precisa também ser apropriada por nós e reconhecer a importância dessa ferramenta para um bom trabalho. Né? Porque, por exemplo, na área do Evangelho Rede Vivo, eu estou vinculado, nós planejamos o Evangelho Rede Vivo do ponto de vista estadual, né, a coordenação do Evangelho Rede Vivo, levando em consideração o planejamento que foi feito pelos coordenadores regionais. Então, veja como é importante esse tipo de trabalho. Eu sei que ainda encontramos dificuldades e até uma certa resistência para enxergarmos a importância dessa ferramenta, desse instrumento de planejamento, do planejamento de fato integrado. Mas isso é possível e as dificuldades podem ser diluídas, por exemplo, entre nós do Evangelho Rede Vivo, a coordenação do Evangelho Rede Vivo sempre está à disposição para auxiliar no preenchimento do relatório A3. O Sérgio mencionou, outros tanto, o Marquinhos mencionou agora também, a Juliana, bem, todos que passaram anteriormente, por exemplo, aqui nós temos acesso, vejam, aos relatórios que já estão preenchidos. Aqui o relatório da presidência, teremos acesso para conhecermos minimamente o que já foi planejado. Né? Na vice-presidência administrativa e de finanças, nós também temos de unificação, mas aqui, ó, neste tópico aqui para nós, ó, relatórios A3 das URIs, é que nós trabalharemos de forma mais específica. Então, aqui está dividido por área, né, por macro-região, então a macro-região leste, né, então a 14ª URI, a primeira URI, e eu vou para a região sul, por exemplo, que é a área que eu estou vinculado. Abrindo aqui, por exemplo, nós teremos acesso a todas as áreas que foram mencionadas anteriormente. E temos aqui o Evangelho Rede Vivo. Então, eu venho aqui no Evangelho Rede Vivo, por exemplo, e posso ter acesso ao nosso relatório A3, que foi preenchido recentemente. Então, por exemplo, aqui no relatório A3, nós teremos a equipe de trabalho vinculada à nossa área. Nós teremos documentos orientadores de acesso rápido para nós, que facilitam muito o preenchimento, o pensar o movimento espírita, o planejamento das nossas ações. Então, nós temos tudo isso aqui colocado à disposição e, principalmente, as ações, olha só, nós temos aqui os objetivos, os planejamentos das ações, porque esta visão, né, quando colocamos no documento, facilita e muito analisarmos, avaliarmos as atividades que estamos desenvolvendo juntamente com os demais companheiros das nossas regiões.
E, como eu disse anteriormente, a própria Federação Espírita Catarinense, na posse dessas informações, faz com que, numa teia estabelecida, né, de informações, estabelecer ou criar um movimento espírita planejado de maneira integrada, o que é muito bom para todos nós, meus amigos. É claro que o tempo aqui é curto, nós não conseguiremos entrar em todas as minúcias, mas fica o convite para que acessem o portal da Federação Espírita Catarinense, as informações acerca de eventos, documentos, como foram mencionados, conhecermos um pouco mais e melhor o nosso movimento espírita catarinense. Acessar com frequência, diariamente, se possível, darmos o nosso contributo e divulgarmos o portal da FEC para todos os trabalhadores espíritas do Estado de Santa Catarina, sejam nas exposições doutrinárias, nas nossas reuniões junto às uniões regionais espíritas. O importante é que façamos uso dessa ferramenta o máximo possível. Bem, eu acredito, Sérgio, por conta do avançado da hora, era basicamente isso. Eu sei que o Marquinhos mencionou, por exemplo, alguns documentos, mas nós não teremos tempo de entrar em cada um deles de maneira minuciosa. Fica o convite para que os amigos façam essa experiência, busquem, se tiverem dificuldade, entrem em contato, porque é um instrumento muito importante que não pode ser esquecido por nós do movimento espírita catarinense. Eu fiz aqui na velocidade 3 do YouTube, eu não sei, para ver se eu consigo avançar no horário. Acredito que é isso, né, gente? Mais alguma informação que gostaria que fosse mencionada, eu estou à disposição. Se não, eu passo a palavra para o nosso querido Sérgio Bento. Obrigado, Jones. Ronald, nós temos mais uma apresentação. A tua questão é referente à apresentação do Jones? Tá. Então, se for rapidinho, por favor, pode falar. Não, é que eu acessei ali o site da FEC, eu posso deixar esse questionamento para depois também, não é algo... Não, pode seguir. É que eu tentei acessar o site e justamente ali a área do documento das URIs, do A3 das URIs que a gente precisa controlar, a gente utilizará para fazer o planejamento, e ali diz que a gente precisa ter um usuário e senha, eu preciso estar logado de alguma forma, tá? A minha dúvida é como acessar isso, como ter essa autorização, esse usuário e senha, chave, ou seja lá o que for. Bem, Sérgio, eu não sei quem é o responsável da FEC que faz esse tipo de cadastro, mas realmente para acesso à intranet, a intranet é como se fosse uma internet privada, né? Então, é preciso, sim, uma inscrição sem um login para que tu possa ter acesso a esse documento, Ronald. Então, bem, não sei se o Sérgio tem essa informação. Essa questão, quem tem o poder de autorizar os acessos é o presidente da URI. Ele cria, então, esse acesso, né? Ele vincula os endereços de e-mail que têm acesso a editar esses materiais. Tá? Magna, rapidinho, antes daí depois a gente passa o presidente da URI, ele tem que enviar uma relação de pessoas autorizadas a acessar esses documentos para o Eduardo. E o Eduardo, então, permite o acesso ao site, tá? Então, o Eduardo Bortolini. Normalmente tem que ter um e-mail, né? Tudo isso, um e-mail de Gmail, normalmente, para que isso possa acontecer. Mas não é difícil. Ok, obrigado. Não. Valeu, gente. Então, para nós fecharmos essa primeira etapa, eu convido o Michel, nosso vice-presidente de Assistência e Promoção Social. Ele vai falar aí dos nossos compromissos agora. Michel, contigo, meu amigo. Boa tarde a todos, meus caros. Antes do café, então, tem que ser bem rápido, né, para a gente poder ir para os finalmente. Bom, tudo isso que foi apresentado pelos companheiros anteriores aqui demanda que nós organizemos as atividades de forma bem padronizada e organizada, desculpe a redundância, né? Para isso é criado anualmente um calendário integrado de atividades, e esse calendário ele não surge da cabeça nem de um vice-presidente, nem do presidente da FEC, nem é um trabalho conjunto que é feito por todo o movimento espírita, desde a diretoria executiva, as URIs e as casas. A demanda vem lá das casas e chega através da URI para a diretoria executiva, e esse calendário é adequado para essas demandas que chegam das casas. Mas nós temos também demandas que estão colocadas no nosso regimento interno. Então, muito rapidamente, eu vou colocar para vocês aqui, para que vocês tenham conhecimento aqui do nosso regimento interno. Ele vai colocar as atividades que nós foram chamadas de regimentais.
A primeira delas, que acontece a cada 5 anos, é o Fórum Estadual Espírita, que reúne todas as instituições espíritas de Santa Catarina, as casas espíritas, Azures e a diretoria executiva. Então, a cada 5 anos se faz um planejamento macro para os próximos 5 anos. O último aconteceu no dia 23 de outubro de 2021, quando foi elencado o trinômio dedicação, união e caridade como balizador dessas atividades para os próximos 5 anos. O outro evento regimental são as comissões regionais, elas acontecem anualmente. E aqui, meus caros, vocês precisam ter uma atenção especial nas suas regiões. Depois eu vou mostrar rapidamente aqui o calendário também, que vocês vão acessar. O Jones já mostrou como acessar ali no portal. Nós vamos ter nas 6 macro-regiões do estado as comissões regionais, e nós precisamos que vocês nos auxiliem a cada uma das áreas, né? A fazer a mobilização dos dirigentes das casas para participarem das comissões regionais, porque são nesses eventos, nas comissões, que nós fazemos o planejamento regional. Nós fazemos o planejamento, adequamos o planejamento da Federação Espírita Catarinense à sua região. Então, é importante que vocês estejam bastante atentos a esse evento, que são as 6 comissões regionais. Outro eventos regimentais são os encontros diários. Então, no nosso regimento aqui, no artigo anterior, está previsto para cada área um encontro trienal. A cada 3 anos acontece, então, um encontro estadual. O ETRAMESC da área da mediunidade, no nosso caso da assistência social, o EASESC, que vai acontecer no próximo ano, em 10 de maio do próximo ano. E assim, cada área tem o seu encontro programado, que reúne o público trabalhador e também é aberto para os simpatizantes do nosso movimento. Nós temos um outro evento regimental, que é a Conferência Espírita, que nesse ano vai acontecer no dia 25 de abril, aqui em São José. É um evento, esse é aberto a todo o público, não só os trabalhadores e frequentadores das casas espíritas, mas a todos os simpatizantes do nosso movimento espírita. E o último evento regimental é a capacitação para a diretoria das Azures. Aconteceu hoje na parte da manhã. Então, são esses eventos regimentais que nós precisamos estar colocando no nosso calendário já com bastante antecedência, para que vocês também possam se programar aí nas regiões. Eventos que são demandas das suas regiões, eles podem ser colocados no calendário do próximo ano, sim, mas nós temos um prazo, que é o mês de junho. Sempre até o mês de junho de cada ano, nós temos que apresentar as propostas de eventos que não sejam esses regimentais, para que eles possam ser incluídos no calendário do ano seguinte. Então, caso vocês tenham algum evento regional, algum evento que vocês queiram transformar ou trabalhar junto com a vice-presidência de cada área num evento estadual, isso precisa ser planejado com bastante antecedência. E muito rapidamente também, meus caros, vou mostrar aqui para vocês, aqui, deixa eu compartilhar novamente aqui, que eu acho que eu fiz uma bobagem minha aqui. Cadê? Agenda federativa, agora está aparecendo. O Jones mostrou agora há pouco, né, lá no portal, como acessar. Então, aqui vocês vão ter a relação de todos os eventos que estão programados para esse ano de 2024. Vocês vão observar aqui que está a data, a atividade, qual tipo de evento que vai acontecer, qual é a área que é responsável, se eventualmente for um evento presencial na cidade, enfim, horários e as demais informações. É importantíssimo, meus caros, que vocês acessem esse calendário constantemente, divulguem as informações do calendário nas suas regiões. Cada uma das áreas também normalmente faz um encontro mensal da área. No nosso caso da assistência social, nós fazemos o encontro do Núcleo de Estudos da Assistência Social, o NEASE, que vai começar a acontecer agora a partir de final de fevereiro. A mediunidade faz atendimento espiritual e estudos, infância e juventude, e todas as áreas fazem seus encontros mensais. Então, é importante que vocês façam a divulgação dessas datas, para que a gente tenha a maior adesão possível sempre de companheiros participando dos eventos, porque é através desses eventos que a gente consegue divulgar as informações e as diretrizes de trabalho de cada uma das áreas, tá? Então, acessem esse calendário, verifiquem as datas e nos ajudem, né, a divulgar junto às casas os eventos programados para cada área.
Certo, Serginho? Foi no tempo, o Jones foi no velocidade 3 e o meu foi na 4, então 16 e 15. Atrasando só um pouquinho aí, mas tá tudo certo. E ótimo, amigo. Muito obrigado.